Este é o nosso quarto encontro e nesta aula, então, iremos trabalhar dois autores do empirismo, né? Vamos falar sobre o Locke, o John Locke, e também sobre o David Hume, de forma rápida, para que a gente possa compreender, né, como essa corrente, que é o empirismo, vai dar depois origem às teorias da aprendizagem, algumas teorias da aprendizagem que advêm dessa posição, tá? Então, nós vamos ver esses autores e depois nós iremos passar para o interacionismo com Piaget e com Vygotsky, duas posições diferentes também, né? Uma a do construtivismo interacionista e a outra, então, do sócio-interacionismo. Essa é a nossa aula de hoje, eu espero que, então, que vocês aproveitem. Então, falamos do John Locke, né? Um filósofo inglês, representante, considerado o principal representante do empirismo, que vai retomar Aristóteles e que concebe a mente humana como uma tábula rasa, uma folha em branco, sem qualquer conteúdo, onde os dados que nos chegam pelos sentidos vão gravando impressões. Tá? A habilidade de fazer abstrações é a única coisa inata no homem. Todo o restante é derivado de experiências externas, contato com os objetos reais, e experiências internas, reflexão por prazer, reflexão sobre o prazer, por exemplo. Essa tese é exposta na sua obra Ensaio do Entendimento Humano, que vocês têm, ao final desse capítulo, vocês têm uma parte como um texto complementar. Então, Locke, né, nascido em 1621, morto em 1704, ele vai nos dizer, então, primeiro que a gente tem a impressão, né, aquilo que é gravado, somos uma tábula rasa, o mundo nos causa impressões, grava marcas em nós, né? Essas impressões, elas são fortes, mas elas geram ideias fracas. Essas ideias, elas podem, a ideia, né, melhor dizendo, definindo a ideia como Locke definiria, né, é um objeto ou material do pensamento. E a origem da ideia, as nossas ideias, então, provém da sensação e da reflexão, ou dos sentidos internos, a mente, e dos sentidos externos, corpo. Então, para o Locke, não funciona essa separação entre mente e corpo, né? Nós somos uma coisa única e funcionamos dessa maneira. Mas como nós então conhecemos? Nós conhecemos em contato com os objetos reais a partir da experiência com esses objetos. Esses objetos nos causam impressões, as impressões nos trazem as ideias, e as ideias simples, né? As ideias podem ser subdivididas em ideias simples, que são apreendidas passivamente pela mente humana, ela recebe, nós recebemos essas ideias simples, né? E elas são introduzidas pela sensação e pela reflexão. E temos também as ideias complexas, né? As ideias complexas, então, seriam formadas pela reunião de várias ideias simples. E o Locke vai utilizar como exemplo de ideia simples a ideia do número, as ideias da matemática. E depois, ao cruzamento de várias ideias simples, formam então as ideias complexas e desenvolvem o conhecimento humano. Então, ali no texto complementar, no ensaio acerca do entendimento humano, livro 1, capítulo 1, já anuncia: não há princípios inatos na mente. Nada está dentro do homem conforme a posição que a gente tinha estudado na aula anterior, que é a posição do inatismo. Tá? O conhecimento, ele se dá em contato com o objeto, né, através da experiência. Então, ele vai nos dizer já no primeiro parágrafo aqui, né, que a maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui prova suficiente de que ele não é inato. Consiste numa opinião estabelecida entre alguns homens que o entendimento comporta certos princípios inatos, certas noções primárias, as quais estariam estampadas na mente do homem, cuja alma os receber em seu primordial e os transporta consigo ao mundo. Então, ele tá aqui desconstruindo a ideia dos inatistas, né? Quando vocês lerem o texto, vocês atentem para isso, né? Ele está refutando a posição inatista, está nos dizendo ali que é uma
opinião entre alguns homens de que o conhecimento se dá dessa forma, né? E logo a seguir, então, durante o texto, vocês vão ver, ele vai nos colocando, nos colocando na posição, prontos, né, para aceitar, então, talvez a posição do empirismo, que é essa posição, então, em que partimos da experiência. Ok? Vamos, então, para o David Hume. Então, David Hume, um escocês, nascido em 1710 e que faleceu em 1776, ele defendeu, então, o empirismo e deu continuidade às ideias propostas pelo Locke. Ele, sim, então, foi um crítico da filosofia inatista cartesiana e de toda a filosofia que apoia o dualismo entre corpo e alma e, consequentemente, separa os fenômenos psicológicos dos fenômenos naturais. Para nós, o Hume é mais interessante ainda do que o Locke, porque o Hume, para ele, né, os conhecimentos acerca do comportamento humano, as emoções, as ações, elas devem ser objetos de investigação da ciência. Então, aqui, abrindo um caminho, uma possibilidade, para que depois, mais adiante, a gente tenha, então, a psicologia como ciência. Afirma que o conhecimento inicia com a experiência pelas percepções individuais, que podem ser de dois tipos, as impressões ou as percepções originárias, que se apresentam à consciência através das sensações, e as ideias, que são impressões mais fracas, recordações deixadas pela impressão. Então, a gente tem o mesmo modo de pensar, né? Vocês veem aí na nossa lâmina, a gente tem o objeto, as impressões, as ideias, né? As impressões são imediatas, vivas e intensas, elas são fortes, né? E as ideias seriam, então, uma representação ou cópia das impressões no pensamento e resultam de uma reflexão. Então, ali já há um movimento, tá? Quando a gente tem as impressões, a gente vai ter as ideias como uma cópia dessas impressões, mas como resultado de uma reflexão. E aí nós fazemos uma associação. O que é a associação? Vocês estão aí acompanhando, né? A associação é quando a razão e os juízos racionais realizam, então, uma conexão entre as ideias. É uma atração mútua de ideias devido à sua semelhança, contiguidade e causalidade. Então, as ideias vão se agrupando, né, devido à sua semelhança, à sua contiguidade e à sua causalidade, elas vão se agrupando nessa ordem lógica, né, e formando, então, o que temos depois como conhecimento através das relações entre ideias, por exemplo, as relações entre os números da matemática, e o conhecimento através da relação entre fatos, que, por exemplo, as relações de causalidade entre dois fenômenos. Eu trouxe para vocês aqui, nessa nossa próxima lâmina, alguns argumentos do empirismo de Hume, né? Dois fortes argumentos que ele traz ali para contestar a questão do inatismo. Então, quando o primeiro argumento do Hume diz, quando submetemos nossas ideias à análise, vemos que sempre se compõem de ideias simples, que foram copiadas de uma impressão precedente. E aqui, então, Hume faz uma jogada, ele faz essa afirmação e ele coloca no adversário, no leitor, naquele que vai buscar o diálogo, a tarefa de encontrar, então, e provar para ele uma ideia cujos elementos não sejam provenientes das impressões, para poder, então, refutar o que ele está trazendo. E o segundo argumento, então, que ele nos traz, né, quando, devido a um defeito do órgão sensorial ou a falta do objeto do sentido, alguém nunca teve determinada impressão, verifica-se que também não possui ideia correspondente. Ou seja, se a pessoa ela é surda, né, ela tem um problema no órgão sensorial, ela não vai ter a ideia de som, por exemplo. Tá? Isso é
um dos argumentos que ele utiliza para mostrar que a gente precisa dessa impressão gravada que é dada pelo ambiente, pelo mundo, né, pelo externo, pela experiência com o mundo, né, e que se a gente não tiver o acesso por algum motivo, seja por um problema adquirido ou já congênito, né, nós não vamos ter acesso a um determinado grupo de ideias, ok? Vocês podem ver aí que a gente tem um vídeo, né? Assistam esse vídeo, ele é bem curtinho e bem didático sobre impressões e ideias em Hume, para que a gente possa, então, ficar com uma boa base do que seja o empirismo, né? Que depois vai nos auxiliar a compreender as teorias da aprendizagem que vem no nosso quinto encontro. De onde provém o conhecimento? Como um empirista que sou, a esta questão só posso responder dizendo que todo o nosso conhecimento é fruto da experiência sensível. Ou seja, nada existe na razão que não tenha estado anteriormente na experiência. Os primeiros dados do conhecimento são impressões sensíveis sob a forma de percepções. E as nossas percepções são de dois tipos: impressões e ideias, que diferem quanto à qualidade e quanto ao grau de intensidade. Por exemplo, quando olhamos para um cavalo castanho, temos uma determinada percepção, ou seja, temos dele uma impressão visual. Ou seja, quando pensamos num cavalo, evocamos uma ou mais ideias: animal equídeo, castanho, ruminante, etc., que, conjuntamente, formam o significado da palavra cavalo. O que quero dizer com isto é que, sem impressão, não existe ideia. Isto é, não nos é possível ter uma ideia de algo que não tenhamos experimentado primeiramente enquanto impressão, ou seja, a impressão antecede a ideia. Vou tentar agora explicar-vos aquilo que distingue as impressões das ideias. As impressões podem ser de dois tipos. Podem ser impressões de sensação, sons e cores, por exemplo, e impressões de reflexão, alegria e amor, por exemplo. As impressões são vivas e fortes, claras e pormenorizadas. As ideias são cópias das impressões e, por isso, são menos vivas e fortes, uma vez que são produto da imaginação e da memória, ou seja, são recordações de impressões. E agora, então, nós vamos abordar o interacionismo, tá? Em duas de suas vertentes, né? O construtivismo e o socio-interacionismo. O interacionismo, ele é, como vocês podem lembrar, que nós vimos, né, na nossa árvore ali das ideias, das concepções epistemológicas, aquilo que vai procurar juntar, então, as ideias do inatismo com as ideias do empirismo, né, no sentido de que ela é uma posição que aproveita, né, coisas que vêm do inatismo, por exemplo, na teoria do Piaget, conforme já conversamos numa outra aula, né? Então, Piaget, vamos ver mais adiante, mas Piaget vai nos dizer: nós precisamos das estruturas mentais, nós precisamos do aparato, né, funcionando, do nosso aparato biológico funcionando para que a gente possa aprender, né? Então, e também, mas não é só isso, ele vai dizer, nós precisamos interagir com o meio também. Então, nós vamos aprofundar nessa posição, então, do interacionismo. A característica geral do interacionismo é de que o conhecimento é produzido pela ação do indivíduo sobre o meio e do meio sobre o indivíduo, tá? O meio no interacionismo é o mundo físico dos objetos, e o mundo social e suas relações e cultura. Então, é esse meio, né, que fala que a teoria interacionista vai nos trazer, ele é amplo. Ele não é só o mundo físico dos objetos, mas ele compõe o mundo social, as relações, as culturas, né? E o Piaget, né, ele vai nos mostrar como o sujeito se desenvolve cognitivamente. As suas pesquisas procurarão responder a uma indagação de cunho epistemológico, que é: como passamos de estruturas mais simples de pensamento para estruturas mais complexas. Por exemplo, um bebê ao nascer, ele não reconhece a si mesmo, ele não reconhece a sua imagem no espelho. E logo a seguir, passados poucos anos, né, pegamos aí a adolescência, por exemplo,
o mesmo indivíduo que não se reconhecia no espelho, não reconhecia aquela imagem como pertencente a si mesmo, ele não só se reconhece no mundo, mas ele se distingue dos outros. Ele formou um caráter de identidade que é próprio dele, né? Então, como é que isso pode acontecer? Essa é a grande pergunta do estudo do Jean Piaget. Então, para realizar a sua investigação, voltará seu olhar para as crianças bem pequenas e pela observação, utilizando o método da observação e da experimentação, ele vai tentar entender como elas constroem as noções fundamentais de conhecimento lógico, espaço, tempo, objeto, etc. Pois entende que assim ele poderia compreender o nascimento, ou seja, a gênese, a evolução do conhecimento humano. Então, a teoria piagetiana é conhecida nessa parte como epistemologia genética, né? E o termo construtivismo, conforme vocês vão poder assistir no vídeo que trouxe para vocês, né? Ele advém dessas construções, né? Que vem dos processos humanos na interação com o mundo, na relação com os outros e também das ideias que ele já tinha antes. Tá? Então, vamos fazendo novas construções lógicas do conhecimento, por isso construtivismo. Então, ele é um biólogo, né, de formação, então ele vai trazer toda essa carga da biologia para entender o processo de aprendizagem. Então, o teórico cria o conceito de epigênese, né, que é considerando que o conhecimento não vem nem da experiência, nem da hereditariedade, como argumentavam os teóricos empiristas e inatistas. O conhecimento é, como eu já acabei de dizer para vocês, uma série de construções sucessivas com a elaboração de novas estruturas. Para que essas construções e elaborações de estruturas aconteçam, o indivíduo e o meio interagem. Tanto a experiência sensorial como as condições biológicas constroem a inteligência humana. Então, vocês vejam que é uma posição que vai realmente aglutinar, né? Vai trazer questões lá do inatismo com as do empirismo e vai procurar, então, chegar a alcançar esse entendimento do conhecimento humano. As concepções de equilibração e desequilibração são nucleares na epistemologia genética. É a equilibração que garante, então, o equilíbrio entre o indivíduo e o meio. Só que isso é interessante da gente tentar entender, né? Porque isso a gente, como professores, vamos poder ver isso em sala de aula, né? Que é a pessoa chega com aquela equilibrada com o meio, né? Ela e o conhecimento que ela carrega. Mas ela entra em contato com outro conhecimento, ela entra em contato com o desconhecido, melhor dizendo. E esse desconhecido desequilibra aquilo que ela pensava, que ela tinha como certeza, o modo como ela sabia fazer aquela coisa, vai ser alterado, né? E vai se criar, então, vai ser alterado e a pessoa vai precisar fazer a acomodação desse novo conhecimento para que então ela chegue a uma nova fase de equilíbrio e aí ocorra de novo, provocado pelo meio, pela interação com os outros, uma desequilibração e assim sucessivamente. Essas são as construções a que o Piaget se refere, né? Então, o conhecimento ele nos desequilibra e ele nos reequilibra com relação ao meio em que a gente vive. A ideia dele é que todo o organismo ele quer estar em equilíbrio. Porém, nós somos confrontados cotidianamente com objetos desconhecidos ou situações inusitadas. E nossa estrutura cognitiva ela é desequilibrada, ou seja, ela é perturbada por aquele novo elemento. Então, para alcançar novamente o equilíbrio, precisamos construir conhecimento, reorganizando nossa estrutura interna, mobilizando conhecimentos e experiências de maneira que essa nova estrutura consiga resolver o problema causado pela desequilibração.
A teoria da equilibração é a resposta à questão formulada sobre como passamos de estruturas mais simples do pensamento para as mais complexas. Ela representa o processo pelo qual o indivíduo, frente ao meio, se adapta, reorganiza suas estruturas, resolve problemas e transforma o meio através da ação. Aqui vocês, no vídeo que vocês vão assistir agora, então, né, vocês vão ouvir o Piaget falar sobre a sua epistemologia genética, o que é, e qual é a sua posição, e fundamentar a sua posição. Esta é a primeira parte de 4 partes de um vídeo gravado na Suíça em 1977, por desejo do próprio Piaget de explicar alguns equívocos, né, no entendimento da sua teoria. E aí, então, vocês vão encontrar ele nos dizendo, por exemplo, né, não sou nem empirista nem inatista, sou construtivista. O conhecimento é uma série de construções, nunca uma cópia. Então, olha só, né, a gente teve o empirismo recém nos dizendo que o conhecimento era uma cópia. E aqui a gente tem a posição do Piaget, né, dizendo que ele não é nenhuma coisa nem outra, mas porque o conhecimento é uma série de construções e não é uma cópia. Ele é o conhecimento. O que é o conhecimento para o Piaget? É uma interpretação por assimilação dos objetos às estruturas anteriores do sujeito. Então, o sujeito tem estruturas anteriores, né? Ele tem lá, quando ele é bebê, estruturas que possibilitam os primeiros conhecimentos. E isso vai trazer essa cadeia de construções, vai possibilitar essa cadeia de construções, tá? E ele vai exemplificar, né, como vocês podem assistir no nosso vídeo, através do desenho feito por uma criança. Um desenho é sempre uma cópia de um modelo. O que observamos na criança pequena é que ela não desenha o que vê, ela desenha a ideia que tem, mesmo estando diante do objeto, que é o que ele nos relata. Desenha o que sabe, ou seja, ela faz uma interpretação do objeto. As ideias e livros de Jean Piaget sobre o estudo do desenvolvimento da criança e sobre educação têm influência no mundo inteiro. Ele utiliza a expressão epistemologia genética para descrever seus estudos sobre o desenvolvimento do conhecimento em seres humanos. Suas pesquisas levaram à teoria do conhecimento. Este filme foi realizado na Suíça em 1977, exatamente da forma como Piaget o imaginara. Ele discute suas ideias, esclarece mal-entendidos e mostra algumas de suas experiências clássicas com crianças. Gostaria, em primeiro lugar, de dizer algumas palavras sobre a ideia central de nossa epistemologia genética, porque ela é quase sempre mal entendida. Para um empirista e até um neo-behaviorista. Assim fez Bernheim, que sustenta que o conhecimento parte da ação exercida sobre os objetos. Ora, uma ação exercida sobre os objetos é algo totalmente diferente de um conhecimento retirado dos objetos. Outros me consideram um neomaturacionista ou até mesmo um inatista, uma vez que introduzo a ação do sujeito. O que eles esquecem é que a ação do sujeito é justamente uma ação sobre os objetos. Consequentemente, o que se dá é uma interação e não uma ação em um sentido único. Em outras palavras, não sou nem empirista nem inatista, sou construtivista. Eu penso que o conhecimento se realiza através de construções contínuas e renovadas por uma interação com o real. Não são pré-formadas. Existe uma criatividade contínua.
Gostaria de mostrar a razão pela qual o conhecimento não se encontra pré-formado nem no sujeito, nem nos objetos. E sim, o que existe é uma auto-organização e, consequentemente, uma construção e uma reconstrução contínuas. E por que não sou um empirista? O empirista pensa que o conhecimento é uma espécie de cópia dos objetos. Uma cópia funcional, como dizia Rowe. Ora, o conhecimento não é nunca uma cópia. O conhecimento é sempre uma assimilação. Isto é uma interpretação por integração do objeto às estruturas anteriores do sujeito. O melhor exemplo que poderíamos dar para justificar essa tese é o estudo do desenho na criança. Um desenho é, por definição, uma cópia de um modelo. O que observamos na criança pequena é que ela não desenha o que vê, desenha a ideia que tem. Desenha o que sabe, ou seja, uma interpretação do objeto, e não o objeto enquanto observável e perceptível. Vejamos o exemplo de um losango. Mostro o modelo e peço à criança para copiá-lo. Para a criança, o losango é um quadrado com pontas. Vejam o resultado. O que ela desenha é um quadrado com uma ponta para cima e com a ponta para o lado. Agora vejamos uma primeira experiência. Uma pequena criança, Emanuele, de 3 anos e meio, vai nos fazer a cópia de um triângulo. Take a good look at it, huh? Dê uma boa olhada no desenho. Like that. Like that? Está como você vê o desenho? Sim, ele tem uma ponta aqui. Little what? Little point here, see? Uma ponta aqui. Você está vendo? Ela concebe o triângulo como uma espécie de quadrado, ao qual acrescenta 3 pontas. Pontas estas mais arredondadas que pontiagudas, mas que representam, como ela mesma disse, 3 pontas. Em outras palavras, crítica ao empirismo. O conhecimento não é jamais moldado unicamente a partir dos observáveis. Não consiste em observáveis puros, e sim em interpretações por assimilação a estruturas anteriores. Por outro lado, por que razão não devo ser considerado um inatista ou um a priorista? Tomemos a história da ciência. A história da matemática inteira é uma construção contínua. Tomando os números naturais 1, 2, 3, 4, etc., veremos que foram necessários séculos para se chegar ao conjunto dos números inteiros, incluindo os negativos. Se tomarmos o exemplo dos racionais, tivemos que esperar por Pitágoras para chegar aos irracionais. Isso significa que tais conhecimentos foram construídos e não pré-formados. Se o acreditássemos pré-formados, como faz Chomsky em sua ingenuidade biológica, teríamos que aceitar que as matemáticas já se encontram presentes de forma implícita ou inata no próprio bebê. E não apenas no bebê, no animal também. Teríamos que ir até os invertebrados e protozoários para chegar à origem das matemáticas. Na realidade, observamos nas crianças que as matemáticas são construídas através das ações do sujeito. Elas procedem da coordenação das ações do sujeito, da lógica da ação do sujeito. Sob esse ponto de vista, a criança precisa construir tudo, até mesmo o que nos parece mais evidente. Vejamos agora um pequeno exemplo, uma experiência. Nós vamos mostrar à criança um barbante que apresenta a seguinte configuração. Perguntamos o que acontece se puxamos desse lado. Ela entende que se o comprimento aumenta deste lado, diminui daquele.
Aparentemente, a criança entendeu tudo. Agora, se perguntamos se o comprimento total é igual nas duas situações, ela negará a conservação, como veremos numa experiência que faremos adiante. A criança nega que seja o mesmo comprimento total, embora entenda parte da transformação. O fato de uma conservação tão elementar não ser construída antes dos 7, 8 anos mostra a diferença entre o inato e o que vai sendo pouco a pouco elaborado, construído e organizado pelo sujeito. So cut it. So we cut it. If we cut it there, will it be just as long? Yes. Is that okay? There. Now listen to me. Now the two strings are just as long? Os Okay. dois barbantes são do mesmo tamanho? Now then, A criança responde que sim. if I pull this string like this, what's going to happen? O que vai acontecer se eu puxar essa ponta até aqui? This will be big, and that will be little. Where will it be little? There. And where will it be big? There. Okay. There it will be big, and here it will be little. Okay. Aqui será grande e aqui será a parte pequena do barbante quando eu puxar. There. Is it? There. Is that right? Está correto? Now tell me this. Diga-me. This string from this end to this end. Is it still just as long as that one? Or is it not? Estes dois barbantes são do mesmo tamanho? Not just as A long criança responde que não. It is not just as long as that one. Okay. Insiste dizendo What que if não. we put this one back as it was before? E se eu colocar de novo na situação anterior? This one won't be like this one. This one Aí sim, aquele será como este. There. Yes, and where will the little part be? There. Okay. So we pull like that. And now E colocando nesta situação, this end to that end. este barbante agora é do tamanho deste? Ah, agora está do mesmo tamanho. If we pull again, there, that. E se eu coloco novamente desta Both forma? of them? No. Aí não. Aí não. Falemos agora um pouco sobre as estruturas operatórias. Eu as entendo como sistemas de transformações exercidas pelo sujeito e, portanto, o prolongamento das ações do sujeito. Estas transformações podem compor-se entre si, levando a um sistema fechado. Por exemplo, uma classificação, uma seriação ou uma matriz e assim por diante. Quanto às operações, eu as definirei como transformações ou ações do sujeito. Então, pessoal, vocês assistiram aí o vídeo do Piaget, né? E embora o vídeo não tenha uma qualidade excelente, mas a gente pode ouvir ele nos dizer qual é a posição dele. A gente pode ver ele fazendo os testes com a criança. Então, a criança que aparece no vídeo, como vocês viram, ela tem 3 anos e meio, né? E ele vai fazer justamente o teste do losango com a criança para nos mostrar que a criança, mesmo estando diante do objeto, né, quando ele pede para que a criança faça uma representação desse objeto que é o desenho, a criança vai fazer não uma representação, mas ela vai fazer uma interpretação. Ela vai desenhar do jeito que ela pensa que ele é e não do jeito que ela vê que ele é. Tá? Então isso faz parte de uma série de testes, né, da questão da retenção do conhecimento que o Piaget vai nos mostrar. Aqui ainda não vamos nos aprofundar nessa parte, tá? Na nossa quinta aula a gente vai ver algumas coisas a mais do Piaget e aí nós entraremos então nesse assunto, mas para que vocês percebam esses elementos no vídeo. Tá? Então, são 2 fatores que influenciam o desenvolvimento humano. São os fatores invariantes, né, que são as estruturas biológicas herdadas, e aí então está lá o pé no inatismo, né? Eu tenho estruturas biológicas que são herdadas, sim, vêm dos meus pais, essas características, né? E elas vão se manter ao longo da vida, então são os fatores invariantes, tá? E temos os fatores variantes do desenvolvimento humano, né? Que são os elementos que se transformam na interação com o meio, visando alcançar novamente o equilíbrio do organismo.
Então, nesse processo de equilibração e desequilibração, alguns fatores que são os invariantes vão nos permitir ter a estrutura, né, para quando a gente estiver submetido aos invariantes, o nosso organismo conseguir chegar ao ponto de equilíbrio novamente. E aqui é o organismo mesmo, aqui traz a questão biológica, sim. Ok? Então, a adaptação do indivíduo ao meio necessita de dois mecanismos, que, embora diferentes entre si, ocorrem simultaneamente e são inseparáveis, que é a assimilação e a acomodação. O que é a tal da assimilação, né? A assimilação é quando o sujeito se dirige ao objeto com uma estrutura cognitiva que não é capaz de compreendê-lo na sua totalidade. Então, nós temos uma determinada estrutura, nos direcionamos a um objeto para conhecê-lo, mas nós não temos a capacidade inteira de conhecê-lo. Então, isso é um processo de assimilação, tá? E fazendo uso de experiências e soluções que trazemos, né, anteriores, que estão organizadas, a gente vai tentar compreender aquele objeto ali. Há na assimilação a primazia do sujeito sobre o objeto. É o sujeito que vai, né, tentar lá compreender esse objeto. E o processo de assimilação pode ser melhor percebido em crianças de até 2 anos, pois nesse estágio, que é o estágio sensório-motor, a criança explora o mundo com o seu aparato sensorial. Então, veremos mais adiante, né, o período sensório-motor, examinaríamos mais detidamente esse período, mas então o sensório-motor, sensório dos sentidos, motor de movimento, né, as crianças até 2 anos, elas são basicamente corpo e descoberta, e elas passam todo o tempo por esse processo de assimilação e acomodação, equilibração e desequilibração. É mais fácil ver isso nas crianças bem pequenas. O Piaget irá dizer que sempre há alguma assimilação, ou seja, é impossível não se apropriar minimamente do conhecimento, ainda que seja com a estrutura que tivermos naquele momento. Então, a gente vai se dirigir, uma criança pequena vai tentar, uma criança de 5 anos vai tentar jogar xadrez. Ela não vai conseguir exatamente fazer o jogo do adulto, que o adulto vai fazer de xadrez, mas ela vai compreender minimamente aquele jogo, né? Porque ela já tem algumas estruturas que permitem essa compreensão. Mais adiante, ela vai, então, né, conseguindo dar conta, se apropriar, então, desse conhecimento e entender o jogo de xadrez. Mas ela vai para o jogo de xadrez com a estrutura mínima que ela tem. E a acomodação, né? O que é a acomodação? Ela é um processo pelo qual as estruturas cognitivas são alteradas. A estrutura mental que era utilizada para se adaptar ao meio é reorganizada para alcançar um novo equilíbrio. Então, eu assimilo e acomodo, assimilo e acomodo, tá? E nisso eu vou, não é uma alteração abstrata, é uma alteração real, ela é uma alteração nas estruturas cognitivas. Outros caminhos que vão no meu cérebro que vão me proporcionar conhecer outras coisas, ok? Então, ali vocês têm uma citação aí na apostila, na página 59, né, do Piaget, que vai nos dizer que fazer é compreender. Fazer é compreender em ação uma dada situação em grau suficiente para atingir os fins propostos. E compreender é conseguir dominar em pensamento as mesmas situações até poder resolver os problemas por ela levantados em relação ao porquê e ao como das ligações constatadas e, por outro lado, utilizadas em ação. Então, ele está nos dizendo o que é o fazer, o que é o compreender, né? Fazer é compreender em ação, estar fazendo, né, uma dada situação, pelo menos minimamente, para atingir o fim proposto. Mas compreender é dominar em pensamento a mesma situação, até poder resolver os problemas por ela levantados. Então, esse jogo que o Piaget vai nos fazer, né, entre
assimilação, acomodação, equilibração, desequilibração, fazer, compreender, né? Ele vai nos mostrando como o nosso processo de conhecimento do mundo, ele é complexo e ele move com diferentes elementos, né? Elementos que são biológicos e também elementos que são próprios do mundo, estruturas que são entendimento do conhecimento mesmo ali, né? E tudo isso junto, então, é que vai possibilitar que o homem conheça cada vez mais. Não vamos finalizar por aqui o nosso aprendizado sobre Piaget, né? Seria uma aula, seria deixar de estudar muitas coisas que ele tem que ainda contribuem, mas só para dizer para vocês, então, que o Piaget, ele escreveu aproximadamente durante 70 anos, né? Ele sempre demonstrou interesse pelas ciências naturais, publicou seu primeiro ensaio com 11 anos, sobre um estudo sobre um pardal albino, e ele escreveu até morrer. E teve colaboradores como Claparède, o matemático Elder, né, o Quine, o Chomsky. Ele trabalhou com o Binet no famoso teste de QI, né, que hoje é uma posição superada, né. Ele estudou sobre o behaviorismo, lá na teoria da conservação, por exemplo. Então, ele foi um grande curioso sobre como podemos aprender, como o homem conhece as coisas no mundo, ok? E agora, então, vamos ver o Vygotsky. Então, no Vygotsky, nós vamos ter uma posição diferente do Piaget. Vocês têm aí um vídeo, né, para assistir. É um vídeo que vai nos trazer os primeiros, vai apresentar o Vygotsky para vocês. Ele vai falar sobre a influência do Marx na teoria do Vygotsky, né, e vai mostrar como, apesar de contemporâneo do Piaget, né, ele vai buscar um outro caminho, então, para a compreensão de como aprendemos, como organizamos o nosso conhecimento. Ninguém é só uma ilha. Para crescer, aprender, construir conhecimento, para se construir, o ser humano precisa dos outros. Interagir, trocar, partilhar, navegar. Para isso, embarcamos na linguagem, a grande ferramenta social de contato. E é ela que, possibilitando a troca com o outro, permite a cada indivíduo, constituído dessa interação com o outro, completar-se para conquistar o seu potencial. Esse é o pensamento de Lev Vygotsky, o psicólogo e professor judeu-russo que fundou a chamada psicologia histórico-cultural, também conhecida como psicologia interativista sociocultural ou psicologia socio-interacionista, ou ainda teoria histórico-social. Ele foi o primeiro psicólogo moderno a enfatizar que a cultura se integra ao homem pela atividade cerebral, estimulada pela interação entre parceiros sociais, mediada pela linguagem. A linguagem, a ferramenta que torna o animal homem, verdadeiramente humano. Contemporâneo do psicanalista e professor suíço Jean Piaget, Lev Vygotsky nasceu na cidadezinha de Orsha, em pleno Império Russo, na região da Bielorrússia, no final do século XIX. E morreu jovem, de tuberculose, aos 37 anos, porém com uma importante obra de mais de 200 de trabalhos científicos. Os mais conhecidos no livro Pensamento e Linguagem. Vygotsky recebeu a sua formação inicial diretamente de tutores na residência da sua infância, conforme a tradição das famílias abastadas, e mais tarde foi estudar na Universidade de Moscou, onde integrou um grupo de jovens intelectuais que buscavam um elo entre socialismo e uma nova psicologia integradora de corpo e mente. Assim, embora graduado em Direito, Vygotsky transitou também pelas áreas da medicina, psicologia, história, literatura, filosofia, atrás da formação interdisciplinar decisiva para a base das suas ideias
que mesclavam a biologia do corpo com a filosofia, literatura e psicologia da mente. Vygotsky formou-se na Universidade de Moscou no histórico ano de 1917, marco da Revolução Russa que derrubou o Império dos Czares e deu lugar à nova Rússia socialista, governada pelas ideias de Marx. O discurso marxista postulava que tudo é histórico, fruto de um processo, e que são as mudanças históricas na sociedade e na vida material que modificam a natureza humana em sua consciência e comportamento. Influenciado por essas ideias, Vygotsky construiu a sua teoria sobre as funções psicológicas superiores e como a linguagem e o pensamento estão fortemente conectados. Para Vygotsky, é importante avaliar a criança pelo que ela está aprendendo e não pelo que já aprendeu. Sua teoria procura avaliar os processos mentais envolvidos na compreensão do mundo. E o modelo de aprendizado descrito por suas ideias representou um grande salto para a pedagogia, especialmente quando descreve a zona de desenvolvimento proximal. Para ele, uma das etapas de aprendizagem mais importantes. Para entender as ideias de Vygotsky, é fundamental inteirar-se de 4 pensamentos chaves vygotskianos: interação, mediação, internalização e ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Vygotsky descobriu que para melhorar o nível da aprendizagem, mais do que o indivíduo agir sobre o meio, precisava interagir. Para ele, todo sujeito adquire seus conhecimentos a partir de relações interpessoais, de troca com o meio. Por isso, é chamado de interativo. Vygotsky afirma que aquilo que parece individual na pessoa é, na verdade, resultado da construção da sua relação com o outro. Um outro coletivo que veicula a cultura. As características e atitudes individuais estão profundamente impregnadas das trocas com o coletivo. E justamente é ali, no palco da cultura, dos seus valores, da negociação de sentidos tramada pelos grupos sociais, que se constrói e se internaliza o conhecimento. Como? Através da língua, da linguagem, dos símbolos escolhidos como metáforas ou outras figuras que se constituem em valiosa moeda de troca. Isto é, a interação é feita através da linguagem, que realiza uma espécie de mediação do indivíduo com a cultura. Vygotsky entende que as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas por meio da linguagem. E mais, que ainda que uma criança tenha biologicamente o potencial de se desenvolver, se não interagir, não se desenvolverá como poderia. Basta lembrar do exemplo recente do menino lobo encontrado em Kalunga, na Rússia, que criou-se com lobos e desenvolveu muito pouco do seu lado humano. Andava de 4, não falava, rosnava e mordia como um cão. Como é que a cultura negocia os sentidos das coisas? Através de representações simbólicas, através da língua, da linguagem, que realiza a mediação entre a coisa e a compreensão da coisa, como se fosse uma tradução, uma afirmação, uma certificação. Se pegarmos, por exemplo, uma cadeira, e há um consenso entre nós de que vamos chamá-la de cadeira, e que se diz cadeira, e que serve para sentar, a criança entende. Esta informação vai parar lá no seu cérebro, onde fica armazenada junto com o atributo sentar. Passamos assim para a terceira ideia-chave de Vygotsky: a internalização, que é o momento em que o aprendizado se completa, quando a criança, ao refletir sobre o nome e o significado de cadeira, ao internalizá-los, consegue abstrair o conceito de cadeira e torná-lo universal. E então, cadeira não cabe mais só na palavra cadeira, porque a própria criança descobre os muitos sentidos da palavra, que adquire, assim, novos tons,
afetivos, emocionais, de memória, de sentimento ou simplesmente de informação. Tudo via mediação da linguagem, na troca com os outros, interação, e consigo mesma, internalização. A criança apreende conhecimentos, papéis sociais e valores. E, finalmente, a quarta expressão vigotskiana, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que nada mais é do que aquele espaço em branco que existe entre o que a criança já sabe fazer sozinha, e aquilo que ela tem a potencialidade para vir a ser, desde que seja assistida, aprenda com os outros. Proximal vem de próximo, perto, íntimo, e é onde entra o professor, o adulto ou um colega mais experiente da roda da criança, que, como parceiros de estrada, detectam o seu potencial e a estimulam a se superar e a se apropriar do que, em tese, ela é naturalmente capaz. E assim fica claro o papel do professor. Para Vygotsky, o professor é um mediador entre a criança e o mundo, um parceiro de estrada mais experiente, um descobridor da ZDP do aluno, que o ajuda a interagir com os outros e consigo mesmo, e assim atingir o que lhe é de direito, não o melhor além do outro, mas o melhor de si mesmo, isto é, o seu potencial. Então, pro Vygotsky, assistiram aí no filme, né? O que importa é a relação com o outro, né? É o processo de interação, é o interacionismo, socio-interacionismo. O outro é o social. Então, o que parece individual na pessoa é, na verdade, o resultado da construção de sua relação com o outro. Então, tudo aquilo que me parece individual em mim não é tão individual assim, porque eu me relaciono com os outros e dos outros, a partir desse outro eu vou me modificando. Tá? O Vygotsky, ele tem então esses 4 conceitos que são apresentados nesse vídeo, que é o conceito de interação, de mediação, de internalização e de zona de desenvolvimento proximal, que são os 4 conceitos chaves, né? Mas a gente não pode deixar de dizer que tudo isso amarrado pelas estruturas de pensamento e linguagem, que é o que vai fazer então que a teoria de Vygotsky ganhe força, né? E então algumas coisas a respeito do Vygotsky que a gente pode assistir aí é que a internalização do conhecimento se dá através da linguagem, tá? A criança apreende conhecimentos através da linguagem, papéis sociais e valores. E qual é o papel do professor? Conforme já tínhamos visto na aula 3, o papel do professor é o do mediador, é aquele que descobre no outro a zona de desenvolvimento proximal e faz com que essa pessoa consiga realizar, então, consiga se realizar naquilo que ela tem potencial para fazer. Então, através dessa observação do professor, que é um mediador, que observa aquela criança, faz a mediação entre a criança e o meio, né? Nós temos, então, a zona de desenvolvimento proximal e, logo depois, a zona de desenvolvimento real, ok? Então, mas antes, né, a gente falou aqui, estava falando agora para vocês sobre a internalização, mas antes da internalização ocorre o processo de interação, né? Então, vamos por partes, vamos vagarosamente entendendo o Vygotsky. Então, o socio-interacionismo do Vygotsky, ele é diferente do interacionismo construtivista do Piaget, ao considerar o ambiente social como um fator externo, determinante para a construção do conhecimento. Para o Vygotsky, as características individuais e até mesmo as atitudes individuais estão repletas de trocas com o grupo, ou seja, mesmo que aquilo que acreditamos ser mais individual no ser humano foi construído a partir da sua relação com os demais. A aprendizagem sempre inclui a relação entre as pessoas. O Vygotsky, ele, como disse, ele é um teórico de tradição marxista,
orientado com um objetivo maior de juntar à pesquisa científica uma nova teoria que considerasse as mudanças que ocorrem em cada um de nós como tendo sua raiz na sociedade e na cultura. As teses marxistas que o influenciam são: o modo de produção é condicionante da vida humana. O homem é um ser histórico que transforma o mundo pelo trabalho. Isso faz com que construa a si mesmo pelas relações com o mundo natural e social. A sociedade humana está em constante transformação, é dinâmica e é contraditória, e necessita ser compreendida como um processo. E o último ponto, as transformações qualitativas que ocorrem nas sociedades humanas são dadas pela síntese dialética, segundo a qual dos elementos de uma situação emergem novos elementos. Então, isso faz com que o conhecimento se renove, né? Eu não fico preso sempre àquilo que eu já conheço, mas eu posso ir adiante justamente pela síntese dialética, que é a questão do movimento, né? Vai gerar um novo conhecimento, mas então o que influencia o ser humano, o modo de produção, né? O modo de produção das coisas de modo geral, ele é um condicionante da vida humana. O homem como ser histórico, ou seja, existe um passado da humanidade, né? Provavelmente existirá um futuro da humanidade, então isso precisa ser visto como um processo e não como algo estanque, né? Então existe um acúmulo de conhecimentos que é dado por essa interação do ser humano com o mundo, e natural e social, como ele mesmo coloca, e esse acúmulo de conhecimentos, ele não pode ser negado e nós não podemos ficar presos a ele. Nós vamos produzir novos conhecimentos justamente pelo terceiro ponto que ele nos coloca ali, que é a constante transformação da sociedade, né? A sociedade humana em constante transformação. Ele vai trazer também a categoria de trabalho, né, com um elemento transformador que define o homem. Vocês assistiram no vídeo, né, é apresentado esse ponto de forma bem clara, né? Então, o ser humano, ele age, o trabalho humano transforma o mundo, né, e define quem é o homem. Através do trabalho, o homem altera o mundo e a natureza e cria cultura. O sócio-interacionismo do Vygotsky está alicerçado em 3 aspectos: o aspecto instrumental, o aspecto cultural e o aspecto histórico. No aspecto instrumental, nós vamos ter então a filogênese e a ontogênese. A natureza é a mediadora das funções psicológicas superiores. Tá? A natureza é a mediadora. Porém, a linguagem é o que faz nós conseguimos acessar essas funções psicológicas superiores, conforme nós vimos aí no vídeo. Nós não somente recebemos e respondemos aos estímulos do meio, nós modificamos o meio, rearranjamos funções superiores e criamos outras, nos apropriando dessas modificações. As funções superiores não são fixas. O cérebro, responsável biologicamente pelas funções superiores, é moldável. Então, aqui entra o conceito de plasticidade cerebral, né? Vocês encontram a Marta Cole Oliveira, ela relata isso muito bem, num livrinho bem simples sobre a teoria do Vygotsky, né? Então, o nosso cérebro ele é moldável, ele é suscetível de alteração de sua estrutura no decorrer da história do indivíduo. E é a dialética entre o indivíduo e o meio que irá promover as alterações nas funções superiores. Para o Vygotsky, as funções psicológicas não podem ser pensadas sem considerar o fator biológico, uma vez que são produtos da atividade cerebral. Então, esse é o aspecto instrumental. E aqui depois, então, temos o aspecto cultural, que é a ontogênese, que nos mostra que, ao nascer, o homem já se encontra incluído em uma sociedade com determinada cultura.
As tarefas definidas para as crianças na sociedade em que nascem determinam os tipos de problemas para os quais deverão estar preparadas para enfrentar e quais os tipos de instrumentos mentais e físicos de que deve dispor para realizar essa tarefa. Então, nascemos imersos em uma cultura, e essa cultura também vai nos dizer aquilo que somos capazes de realizar, né, e aquilo que poderemos fazer, poderemos alterar. E é um aspecto cultural a inserção do homem numa cultura com linguagem e instrumentos já constituídos que produz a passagem do biológico ao sócio-histórico. Então, né, aí a gente tem essa separação mesmo do pensamento do Piaget, né, é um outro caminho que se constitui, porque o que ele está nos dizendo aqui? Que nós nascemos imersos nessa cultura, né? E nessa cultura, então, nós temos uma linguagem, nós temos instrumentos que já estão prontos, nós não precisamos inventar o garfo, por exemplo. O garfo já foi inventado, então nós vamos inventar um outro instrumento melhor que o garfo, mas o garfo não vai ser reinventado. E aí a gente passa daquele ser humano apenas biológico para ser esse ser humano inserido no mundo cultural, né? O ser humano sócio-histórico. Ele tem uma história, ele está numa sociedade e ele não pode abrir mão disso ao nascimento. Então, ele vai adquirir uma linguagem, com a linguagem ele vai fazer a interação, uma melhor interação com os outros humanos, e o seu conhecimento, então, vai crescer vindo dessas trocas. E por fim, né, já falamos um pouco, mas por fim um aspecto histórico que é a sociogênese. Tá? Reúne as contribuições dos aspectos anteriores, então reúne ali o que traz o aspecto instrumental e o cultural, mas enfatiza o papel do trabalho como o que determina a ação do homem no mundo. Os instrumentos culturais amplificam o trabalho e permitem que o homem realize tarefas de forma mais rápida e mais eficiente, colaborando para mudanças na natureza, na sociedade e no próprio homem. Então, se a gente parar para pensar, né, quanto tempo as pessoas passavam no tear produzindo um tecido para depois tingir esse tecido, para cortar o tecido, fazer a roupa, né? Então, hoje, as crianças que nascem nesse momento, elas não vão ter esse aprendizado, que antes era um aprendizado artesanal, pertencente a muitas famílias, né? E provavelmente elas nem saibam, as crianças que nascem hoje, a origem da roupa que elas usem, né? Porque isso não faz mais parte do momento histórico e também não é mais uma questão da nossa cultura, aqui, né? Localizando aqui para nós. Então, o que vai ser mais fácil? Essa criança vai escolher uma roupa na loja, mas ela não vai pensar como é que essa roupa foi feita. Ela pode aprender sobre isso na interação com os outros, mas ela pertence a um outro momento histórico. Ok? E para finalizarmos, então, sobre o pensamento do Vygotsky, o nosso último ponto da aula de hoje, que é a zona de desenvolvimento proximal. Então, a zona de desenvolvimento proximal é o que ele chama de microgênese. É a distância entre o que a gente consegue realizar sozinho e aquilo que a gente realiza com a ajuda de outros. E aí os outros podem ser as outras crianças, elas me ajudam, por exemplo, a aprender a jogar bola. Né? Talvez eu possa aprender a jogar bola sozinho, mas eu não vou ter a mesma experiência do jogo de futebol sozinho do que aquela que eu tenho com o outro. Né? Vou aprender as regras e tudo. Então, a zona de desenvolvimento proximal é a área de atuação do professor. Ele enxerga a potencialidade da criança e ele busca ajudar essa criança a realizar a sua potencialidade. Como é que o professor faz isso? Conforme nós vimos aí, né? Ele faz isso realizando a mediação. Ele é o mediador entre o meio e a criança. Ele não é aquele que vai dar a matéria para a criança estudar. Não, ele vai auxiliar, fazer uma orientação. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo encontro.